Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula, né? Hoje nossa aula de número 65, né? Parabéns mais uma vez para todos que estão aí empenhados e se esforçando para aprender bastante. Os alunos que estão tendo acesso ao Google Classroom, sempre é bom a gente estar lembrando, né, que vocês têm que responder o formulário de questões e clicar lá no link para validar a presença de vocês, ok? Então, a gente na aula anterior analisou um depoimento, né? E fizemos ali algumas reflexões sobre os elementos composicionais dos depoimentos, né? As características ali de um texto para ser considerado depoimento. Nessa aula, então, a gente trouxe como objetivo continuar a aprofundar, né, mais ainda no conhecimento a respeito dos elementos composicionais dos depoimentos, né? E para fazer uma análise linguística semiótica, nós analisaremos os tempos verbais do modo indicativo. É sempre bom a gente estar retomando essa questão dos tempos verbais do modo indicativo, né? Para não somente familiarizar, mas de fato aprender, memorizar, internalizar ali os conceitos das conjugações verbais, ok? Então, só para a gente fazer aqui uma breve revisão do que vimos na aula anterior, né? Com relação ao depoimento pessoal, a gente viu que os verbos, a maioria, eles são utilizados no tempo passado, né? No tempo pretérito, do modo indicativo. Geralmente, o narrador é em primeira pessoa, né? Já que se trata de um depoimento pessoal, né? É uma narrativa que se configura ali com os verbos na primeira pessoa, ou do singular, ou do plural. A gente viu com relação à dimensão temporal, que os fatos eles são apresentados ou seguindo uma linearidade cronológica ou não, né? Nem sempre. Às vezes as memórias se fluem ali no fluxo de consciência, de memória do narrador, e ele vai trazendo fatos que aconteceram antes, depois, de uma forma ali, digamos que misturada, né? Então nem sempre segue essa linearidade cronológica, né? De uma coisa aconteceu primeiro, depois aconteceu isso, depois na sequência aquilo, às vezes se misturam, certo? Geralmente, os depoimentos consistem em trazer fatos que são importantes, né, para o narrador, fatos verídicos, né, que não são fictícios, não são inventados, né, então são fenômenos que de fato aconteceram, né, e também há ali relatos da memória pessoal do narrador. Certo? Então a gente viu que nos depoimentos existem várias micronarrativas, né, que são utilizadas ali para reforçar os argumentos, né, do depoente, ok? Agora a gente vai ler um depoimento bem interessante que foi selecionado para fazer parte da nossa aula de hoje, certo? Então a gente tem aqui um fragmento, né? Foram selecionados apenas alguns trechos, né? E especificamente esse depoimento a gente conseguiu trazer para vocês o áudio, né, da própria narradora que relata que faz esse depoimento, certo? Vamos ouvir então na voz dela, da Linalba? Meu nome é Linalba. Desde que me entendo por gente, tenho fascínio pela leitura e escrita. Eu aprendi a ler lendo e a escrever escrevendo. Na escola, tinha o dia de cada turma ir à biblioteca. Lembro-me de como era a tia da sala de leitura. Sua saia longa, marrom, seus olhos miúdos e azuis. Ela lia o livro e mostrava as figuras, e isso me fascinava. E esse foi o meu contato inicial com os livros. Sempre gostei de escrever. Adorava quando a professora mandava fazer redações. Ler e principalmente escrever passou a ser um diálogo muito intenso comigo mesma. Então vejam, né, que aqui no depoimento da Linalba, ela traz aqui, né, o que a leitura representa na vida dela, o que significa ler para ela, né? Aqui a gente vai dar continuidade, né, para alguns fragmentos desse depoimento dela. Vamos ler aqui comigo? Então ela dizia assim, ó: à medida em que fui crescendo, surgiram problemas internos e externos que culminaram em uma depressão muito forte. Sempre fui muito tímida e com o avanço da idade fiquei mais sozinha comigo mesma. E os livros e a escrita são, até hoje, minhas fiéis companhias. Eu escrevo porque é meu jeito de lidar com o mundo.
A literatura tem sido um mergulhar em mim. Não digo que é um refúgio. Não me enclausuro. Pelo contrário, quando leio, entendo-me, descubro-me. Percebi que quando estou num momento feliz, eu só vivo, passo por aquele instante e nada me importa. Só olho para mim mesma. Já na dor, eu vejo o mundo. Na dor, eu aprendo. Os momentos difíceis trazem a gente ter uma imensa sensibilidade ao mundo e para com as pessoas. Com a dor existencial, a vida não é só vivida, ela é sentida. Por exemplo, uma formiga levando uma folha não é só uma formiga levando uma folha. Uma pessoa mais contemplativa vê muito além. Esse finalzinho aqui do depoimento da Linalba, a gente vai ouvir na própria fala dela, ok? Então vamos ouvir aqui o finalzinho do depoimento, quando ela vai falar de uma pessoa mais contemplativa, que consegue enxergar o mundo muito além. Vamos ouvi-la? Uma pessoa mais contemplativa vê muito além. Ela se pergunta se aquela labuta da formiga vale a efêmera vida que ela tem. Ela vai se preocupar com o que a formiga está vivendo, está sentindo. E esse olhar contemplativo só é possível quando se tem sensibilidade. A sensibilidade de captar o mundo e as pessoas é muito característico da introspecção causada pela dor existencial. A dor na literatura me ajuda a suportar a minha dor. Aqui, pessoal, então a Linalba continua, né, o depoimento dela, e aí ela vai falar que a dor na literatura me ajuda a suportar a minha dor. Ela traduz o que sou, mas não sei expressar. É um acolhimento. Um exemplo disso é o livro Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, de Rubem Alves. Ele é um divisor de águas para mim. Melhorou muitas das minhas inquietações. É um bálsamo de poesia e ensinamentos. É assim que a literatura tem mudado meu viver. Né? Então aqui vocês têm um depoimento, né, que traz aqui a perspectiva de uma pessoa com relação ao ato da leitura, ao hábito que ela tem de ler, né, aos seus hábitos aí de reflexão sobre o que a literatura promove no interior dela. Certo? E aqui a gente vai ver as possibilidades de trabalhar aí com alguns conceitos que são específicos do campo da literatura, ok? Então vamos fazer um teste aqui para a gente começar, né, a aquecer aqui as estruturas cognitivas de vocês, para fazer as correlações, as assimilações necessárias para apreender aí os conceitos, né, previstos para a nossa aula de hoje. Então, na questão 1, observem a frase. Meu nome é Linalba. Desde que me entendo por gente, tenho fascínio pela leitura e escrita. Eu aprendi a ler, lendo, e a escrever, escrevendo. O início desse depoimento já revela uma das características que compõem esse gênero textual. Assinale a alternativa correta. O narrador é em primeira pessoa ou o narrador é em terceira pessoa? Façam esse exercício e a gente já retorna.
Então, galera, vamos lá. Quem acertou marcou a primeira proposta, né, de possibilidade de resposta, né? Então, aqui o narrador é em primeira pessoa, a gente já percebe, obviamente, né? Não somente ali no pronome possessivo do início da frase, meu nome é Elinalba, né? Mas desde que me entendo, né? Entendo, o verbo entender ali já está conjugado na primeira pessoa do singular, então foi fácil a gente perceber, e também vocês já aprenderam que para depoimentos, né? Uma das características geralmente é trazer o narrador em primeira pessoa. Certo? Vamos para mais um exercício? O exercício 2, leiam aqui comigo, olha lá. Observe este fragmento do depoimento de Linalba. Na escola, tinha o dia de cada turma ir à biblioteca. Lembro-me de como era a tia da sala de leitura. Sua saia longa, marrom, seus olhos miúdos e azuis. Os verbos nesse fragmento são o quê? Escola, turma e biblioteca, será que a primeira alternativa aqui contém palavras que a gente considera verbos? Ou será que os verbos são ter, ir, lembrar e ser? Um tempo para vocês pensarem e marcar um X aí em quais dessas alternativas que contém apenas verbos. Então, pessoal, vamos verificar, acertou quem marcou ali a segunda possibilidade, né, como resposta correta. Então, os verbos são ter, ir, lembrar e ser, né? Observem ali o fragmento. Na escola, tinha o dia de cada turma. Então, tinha é o verbo ter conjugado no pretérito imperfeito, né? Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, né? Nesse caso, se refere ao dia, né? Então, o dia seria ali, digamos assim, a referência do verbo ter, que seria ele, né? Ele o dia, então por isso que fica na forma tinha, né? A gente tem ali o verbo ir na sequência, né? Tinha o dia de cada turma ir à biblioteca. Esse verbo ir está no infinitivo, né? A forma dele ali, que inclusive dá nome ao verbo, né? Lembro-me de como era. Então, o verbo lembrar, a gente já estudou em aulas anteriores, né? A gente viu com relação à transitividade do verbo lembrar que ele pode ser transitivo direto, quando eu digo eu lembro isso, ou transitivo indireto, quando eu digo eu me lembro disso, né? Se eu uso o pronome me, eu tenho que usar o de junto com o verbo. Então, eu me lembro disso, eu me lembro daquele dia, né? Eu me lembro daquele encontro. Então, sempre usei o me, uso o de junto. E aí, de mais isso, disso. De mais aquela, daquela, né? Isso a gente viu quando estudamos lá as locuções prepositivas, certo? Então, a gente vai dar uma reforçada nesses conceitos aí presentes na nossa gramática normativa da língua portuguesa nessa aula. Ok? Então, parabéns aí para quem marcou a segunda alternativa, né? E, por fim, a gente tem também o verbo ser, né?
Então, ela diz assim, lembro-me de como era a tia da sala de leitura. Esse era é o verbo ser, né, conjugado ali no passado, né? Eu era, tu eras, ele ou ela era, nós éramos, vós éreis, eles eram, certo? Então, a gente localizou aí os verbos. Muito bem. Vamos analisar a conjugação dos verbos. Olha lá, então. De novo, agora, para a gente reforçar, então, isso que eu estou explicando. Ainda neste fragmento, então, na escola, tinha o dia de cada turma ir à biblioteca. Lembro-me de como era a tia da sala de leitura. Sua saia longa, marrom, seus olhos miúdos e azuis. Então, o verbo ter e o verbo ser estão no pretérito imperfeito, né? É aquele passado que estava acontecendo, alguma coisa interrompeu e deixou de acontecer, né? Então, ele não é considerado um passado perfeito, não é um pretérito perfeito, é o pretérito imperfeito, né? Relembrando que pretérito significa passado, certo? Então, conjugação do verbo ter no pretérito imperfeito ficou lá para vocês. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais e eles tinham, né? Então, no nós tínhamos, que é a primeira pessoa do plural, e no vós, que é a segunda pessoa do plural, a gente tem ali o acento agudo no i, né, do tínhamos, formando ali a proparoxítona, e no i do tinheis, para o vós ali, certo? Formando ali uma paroxítona, né? Então, sempre é bom a gente retomar isso, né, para vocês aprenderem ali como que a gente faz a conjugação dos verbos, né? E o verbo ser, ele é um verbo considerado irregular, né, no pretérito imperfeito, ele fica eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis e eles eram, né? Também a gente tem o acento agudo ali formando a proparoxítona tanto na primeira pessoa do plural, no nós, e na segunda pessoa do plural, no vós ali, no vós éreis, formando a paroxítona, ok? Então a gente está aí retomando essa questão da conjugação verbal com vocês, né, no pretérito imperfeito. Agora vamos observar aqui nesse próximo slide, né? Então a gente tem mais um fragmento que diz lá, na escola tinha o dia de cada turma ir à biblioteca. E aí lembro-me de como era a tia da sala de leitura, sua saia latá. Esse aqui é o fragmento que a gente já viu e está analisando. Só que agora a gente vai analisar outros verbos, né? Que é o verbo ir e o verbo lembrar-se, certo? Então o verbo ir, ele está no infinitivo pessoal. Como que a gente conjuga verbo no infinitivo pessoal? Olha lá como não é difícil, né? Eu posso ter uma situação assim, para eu ir, para tu ires, para ele ir, para nós irmos, vós irdes e eles irem, com EM no final. Então essa é a flexão verbal do verbo ir no infinitivo pessoal. E o verbo lembrar? O verbo lembrar-se está no presente. E aqui ele está conjugado como verbo transitivo indireto, porque ele tem a preposição de na sequência. Sempre que tiver o de, né, quem lembra-se de alguma coisa, ou quem lembra alguma coisa. Né? Se eu colocar o de, então necessariamente eu vou ter que ter ali os pronomes oblíquos. Né? Nesse caso, o pronome oblíquo, na primeira pessoa do singular ali é eu, me. Né? O me é o pronome oblíquo que se refere ao eu, né? Lembrando que eu, tu, ele, nós, vós, eles são os pronomes pessoais do caso reto, né? Então, na primeira pessoa, o correto fica eu me lembro de, então eu me lembro disso, eu me lembro daquilo, né? Tu te lembras. O te é o pronome oblíquo que corresponde à segunda pessoa do singular, que é o tu, né? E ele se lembra. Nós nos lembramos, vós vos lembrais e eles se lembram. Então, usei os pronomes oblíquos ali. Me correspondente a eu. Te correspondente a tu, se correspondente a ele, nos, nós, vós, o correspondente a vós é o vos, e o último lá, a terceira pessoa do plural, o se corresponde a eles. Se eu uso esses pronomes oblíquos, necessariamente eu tenho que usar um de junto, porque daí o meu verbo lembrar se transforma em verbo transitivo indireto. Nossa, professora, está meio confuso isso, como é que a gente vê isso na prática? Não dá de fazer um exercício para aprender mais? Vamos fazer um exercício, então. Olha aqui o que solicita o exercício 3. Agora é a sua vez de conjugar o verbo esquecer-se como verbo transitivo indireto. Vale o mesmo modelo de desinência número pessoal e modo temporal para o verbo lembrar-se de, como verbo transitivo indireto. Tá? Então, vocês seguindo aqui a regra do verbo lembrar, né, que está aqui conjugado para vocês, né, vocês vão fazer a conjugação do verbo esquecer, tá? É o mesmo esquema, né? Como transitivo, verbo transitivo indireto, você vai ter que usar ali os pronomes oblíquos, né? Então, eu fiz aqui novamente a conjugação,
né? E ali surgiu uma dúvida, né? Será que esquece com C normal ou será que eu escrevo a palavra esquece com C cedilha? Então, só para a gente retomar o uso da C cedilha, pessoal, então, ó, só se usa C cedilha antes de A, O, U, tá? Então, se eu fico em dúvida, por exemplo, açaí é com C ou C cedilha? Bom, depois do som vem a letra A. Se é A, então eu uso C cedilha, né? Açougue, será que vai só um C ou um C cedilha? Opa, na sequência do som S, né, que seria similar ao S, a gente tem a vogal O, então eu uso C cedilha. Né? Açúcar, por exemplo, açúcar também usa C cedilha. Tá? Agora, esquece, esquecemos, esqueceis, vem ali na sequência o E, você, né? Saci, a gente não usa C cedilha antes de E e I. Então, dentro da nossa norma gramatical correta, a gente só usa C cedilha antes de A, O e U, tá? Quando é o caso de usar C cedilha, certo? Então, conjugando o verbo lembrar-se, fica eu me lembro de, tu te lembras de, ele se lembra de. Nós nos lembramos, vós vos lembrais e eles se lembram de algo, ok? Seguindo esse modelo, vou pedir para vocês então agora fazer o verbo esquecer-se, lembrando sempre que o verbo esquecer, né, se na hora de fazer a flexão da palavra esquecer, sair ali, né, a letra E logo após o som C, então vocês vão usar o C cedilha, não se usa o C cedilha antes de E, certo? C cedilha só antes de A ou U, tá? Então vamos ver se vocês conseguem aí fazer essa conjugação e a gente volta na sequência. E aí, pessoal, vamos verificar então? Então, quem conjugou aí o verbo esquecer-se na condição de verbo transitivo indireto usou ali os pronomes oblíquos, né? E os pronomes oblíquos correspondentes aos pronomes pessoais, né? Então, ficou como? Eu me esqueço de algo. Tu te esqueces de alguma coisa, né? Ele se esquece. Nós nos esquecemos de alguma coisa. Vós vos esqueceis de alguma coisa e eles se esquecem de algo, certo? Então, a gente viu ali, correspondente ao pronome pessoal, vem os pronomes oblíquos. Então, a eu é o me, a tu é o te, ele, se, nós, nos, vós, vos e eles, se novamente. Certo? Repete o se tanto para a terceira pessoa do singular, né, que é ele ou ela, quanto para a terceira pessoa do plural, que são eles ou elas, certo? Fácil, pessoal? E observando a questão do C cedilha, né? Vejam que o C cedilha só vai antes das letras A, O e U.
Então, aqui no eu me esqueço, né? Então, tem o C cedilha na frente da letra O, certo? Agora, nas demais conjugações, nas demais flexões verbais do verbo esquecer, a gente não utiliza a C cedilha. Por quê? Porque ali esquece, vem o E logo após o que seria o C cedilha. Então, vai sem C cedilha, né? A gente viu que não vai C cedilha antes das vogais e as vogais e a vogal I, ok? Só a ou, tá? Então, memoriza lá, certo? Mais um exercício? Leiam aqui comigo agora o exercício 4. Observe esse fragmento do depoimento de Linalba. Na escola, de novo, né, a gente está retomando o fragmento. Tinha o dia de cada turma ir à biblioteca. Lembro-me de como era a tia da sala de leitura, sua saia longa marrom, seus olhos miúdos e azuis. O tempo predominante dos verbos é, primeira possibilidade, presente do modo indicativo, ou, segunda possibilidade, pretérito imperfeito do modo indicativo. Façam mais essa tarefa para fixar aí, para ver se vocês estão conseguindo acompanhar essa questão dos tempos verbais. Corrigindo então, o pessoal assinou quem marcou a segunda possibilidade como alternativa correta, né? Os verbos estão no pretérito imperfeito do modo indicativo. Essa estava fácil para vocês, né? Questão 5 agora. Dentre as características do depoimento, qual se evidencia no parágrafo a seguir? Né? Então, vocês têm ali o parágrafo, que vocês já leram exaustivamente nessa aula, né? Que a gente está analisando os aspectos linguísticos, e ali as alternativas. Então, na alternativa A, os verbos estão no pretérito do indicativo, pelo menos a maioria deles, ou eles estão na terceira pessoa. Né? Ali se tratam de fatos verídicos, e na última letra, a letra D, trata-se da memória pessoal do narrador ou da narradora, então, um tempo para vocês tentarem marcar aí uma das alternativas.
Verificando então, pessoal, acertou quem marcou a letra D, né? Trata-se da memória pessoal do narrador, né? Essa alternativa já se evidenciava, digamos assim, na primeira palavra do fragmento, né? Lembro-me de como era, né? E por aí vai. Então, o verbo lembrar-se se referindo à memória pessoal do narrador. Mais um exercício aqui agora, o 6. Observe o infinitivo e o gerúndio dos verbos. Eu aprendi a ler, lendo, e a escrever, escrevendo. Observe o modelo do verbo ler. Então, conjugue o verbo escrever no infinitivo, tá? Então, o verbo ler vai ficar aqui de modelo para vocês. Para eu ler, tu leres, ele ler, nós lermos, vós lerdes e eles lerem. E seguindo ali o finalzinho da palavra, né, da flexão verbal do verbo ler, vocês vão tentar conjugar o verbo escrever no infinitivo e a gente volta na sequência para conferir. Verificando então, pessoal, ficou para eu escrever, para tu escreveres, para ele escrever. Para nós escrevermos, vós escreverdes e eles escreverem, né? Então, quem observou ali o finalzinho da flexão verbal, que constitui a desinência número pessoal e modo temporal do verbo, acertou, né? Não estava difícil. Vamos retomar alguns conceitos agora da literatura, né? Tendo em vista o depoimento que a gente leu, né? E escutou da Linalba. Então, o conceito de efemeridade. Então, a efemeridade é a característica do que é efêmero, se refere à brevidade, né? Uma fugacidade. Então, é a qualidade daquilo que é breve, transitório, momentâneo, temporário. A efemeridade, por exemplo, dos amores adolescentes. Então, a efemeridade é um conceito que remete a algo breve, que passa muito rápido, né? Transitório, muito momentâneo, certo?
A epifania, que é um conceito utilizado muito nos contos da Clarice Lispector, como a gente viu, né, nas aulas anteriores. Então, na obra da Clarice, a epifania significa a descoberta da própria identidade a partir de estímulo externo. As personagens, nesse momento, descobrem a própria essência, aquilo que as distingue das demais e as transforma em indivíduos singulares, né? Então, a epifania é um momento de descoberta, né? Um ressignificar o olhar para um fenômeno que parece do cotidiano, parece uma situação banal e, de repente, causa ali um estranhamento ou uma emoção maior e um momento de descoberta, né? Que se refere a essa epifania. E a introspecção, que também a gente já viu nas aulas anteriores, é uma análise íntima e reflexiva que alguém faz sobre si mesmo. Então, é um exame profundo sobre as próprias experiências ou sobre o que ocorre de mais íntimo em si próprio, uma introversão. Ok? De posse dessas informações, a gente vai agora tentar fazer os exercícios do quiz, certo? Então, nesse fragmento, a palavra efêmera se refere a... O fragmento está aqui. Por exemplo, uma formiga levando uma folha não é só uma formiga levando uma folha. Uma pessoa mais contemplativa vê muito além. Ela se pergunta se aquela labuta da formiga vale a efêmera vida que ela tem. Vai se preocupar com o que a formiga está vivendo e sentindo. E esse olhar contemplativo só é possível quando se tem muita sensibilidade. Então, a palavra efêmera nesse contexto se refere à vida breve da formiga ou à vida eterna da formiga. Um tempo para vocês marcarem um X. Muito bem, e essa estava muito fácil, acertou. Quem marcou a primeira alternativa é a vida breve da formiga, né? Vamos agora para o próximo exercício.
Linalba, em seu depoimento, deixa claro que a literatura permite momentos de epifania nos quais ela mesma se desperta para o autoconhecimento. O verbo permite fazer essa afirmação. Que verbo que é esse? Alternativa A, ter. B, ser. C, mergulhar. Ou D, descobrir-se. Façam essa e a gente já volta. E aí, galera, acertou quem marcou a letra D, né? Epifania, nesse contexto, é a mesma coisa que descobrir-se, né? Tem o mesmo sentido. Mais um exercício aqui para a gente fixar. O fragmento do texto abaixo permite afirmar que... Então, o fragmento diz: a sensibilidade de captar o mundo e as pessoas é muito característico da introspecção causada pela dor. Alternativa A: as reflexões sobre a vida causadas pela dor tornam as pessoas mais sensíveis. B: a partir de quando as pessoas sofrem por algo, elas se tornam mais sensíveis aos fenômenos? C: introspecção se refere a momentos reflexivos? Ou D: todas as alternativas estão corretas? Um tempo para mais esse.
Então, galera, acertou quem marcou a letra D, todas as alternativas estão corretas, né? Estão aqui as referências para vocês consultarem aí o que aprendemos na aula de hoje. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e fiquem em casa se puderem.